Você já se perguntou o que são emoções? Uma vez ou outra, todos nós experimentamos fortes sentimentos que acompanham tanto as experiências agradáveis quanto as negativas. Além disso, experimentamos essas reações em um nível menos intenso durante nossa vida diária, como questões como o prazer de uma amizade, a apreciação de um filme e o embaraçar de quebrar um objeto que tomamos emprestado. Apesar da natureza variada desses sentimentos, todos eles representam emoções. Emoções são sentimentos que geralmente têm elementos fisiológicos e cognitivos e que influenciam o comportamento. Primeiro, experimentamos um sentimento que podemos diferenciar de outras emoções. Também experimentamos algumas alterações físicas identificáveis em nosso corpo, como o suor frio, coração acelerado ou até mesmo o travar o corpo em alguma ocasião. Por fim, as emoções provavelmente abranjam elementos cognitivos. Também é possível, no entanto, experimentar uma emoção sem a presença do elemento cognitivo, como o medo a uma situação incomum, ou experimentar o prazer da excitação sexual sem termos consciência cognitiva ou compreensão do que a torna a situação excitante. Alguns psicólogos argumentam que sistemas inteiramente separados governam as respostas cognitivas e as emocionais. Alguns teóricos defendem que primeiro respondemos a uma situação com uma reação emocional e posteriormente tentamos entendê-las. Já outros teóricos propõem que as pessoas primeiro desenvolvem cognição acerca de uma situação e depois reagem emocionalmente. Ambos os grupos concordam que podemos experimentar emoções que desenvolvem pouco ou nenhum pensamento consciente. As funções das emoções. Imagine como seria se não experimentássemos as emoções. Não teríamos desespero profundo, depressão e nenhum remorso, mas também não sentiríamos felicidade, alegria ou amor. A vida seria consideravelmente menos satisfatória. Mas as emoções servem a algum propósito além de tornar a vida interessante? Na verdade, sim. Psicólogos identificaram várias funções importantes que as emoções desempenham na vida diária. Entre as mais importantes dessas funções encontram-se as seguintes: preparam-nos para a ação, moldam nosso comportamento futuro, ajudam-nos a interagir mais efetivamente com os outros. Variações das emoções. Um desafio para os psicólogos foi ordenar essa lista para identificar as emoções fundamentais. Mais importante, temos pelo menos 6 emoções básicas. Elas são raiva, nojo, surpresa, tristeza, felicidade e medo. Alguns teóricos rejeitaram a questão inteiramente, dizendo que nenhum conjunto de emoções deve ser escolhido como mais básico. Outros pesquisadores argumentam que as emoções devem ser experimentadas em termos de uma hierarquia, dividindo-as em categorias positivas e negativas, como o amor e a alegria, como positivas, e medo, tristeza e raiva, como negativa. Contudo, a maioria dos pesquisadores defendem que uma lista de emoções básicas inclui, no mínimo, felicidade, raiva, medo, tristeza e descontentamento. As raízes das emoções. Se examinar a linguagem, você verá que experimentamos uma emoção e que a linguagem que usamos para descrever as emoções está em uma maior parte baseada nos sintomas físicos que estão associados a uma experiência emocional particular. A teoria de James Lange. Para William James e Carl Lange, que estão entre os primeiros pesquisadores a explorar a natureza das emoções, a experiência emocional é simplesmente uma reação a eventos corporais instintivos que ocorrem como resposta a alguma situação ou evento no ambiente. James afirma que sentimos tristeza porque choramos, raiva porque atacamos, medo porque trememos. Segundo eles, cada emoção importante acompanha uma reação fisiológica ou visceral dos órgãos internos, chamada de experiência visceral. James e Lange propuseram que experimentamos emoções como resultados de mudanças fisiológicas que produzem sensações específicas. Essa teoria veio a ser denominada como teoria da emoção de James Lange.
Teoria de Connell e Bird. Essa teoria rejeita a ideia de que a excitação fisiológica isolada leva à percepção da emoção. Em vez disso, a teoria presume que tanto a excitação fisiológica como a experiência emocional são produzidas simultaneamente pelo mesmo estímulo nervoso, o qual o Connell e o Bird afirma que emana do tálamo no cérebro. Segundo tal teoria, depois que percebemos um estímulo que produz emoção, o tálamo é o ponto inicial da resposta emocional. A seguir, ele envia um sinal para o sistema nervoso autônomo, produzindo assim uma resposta visceral. Ao mesmo tempo, o tálamo também transmite uma mensagem para o córtex cerebral referente à natureza da emoção que está sendo experimentada. Portanto, não é necessário que diferentes emoções tenham padrões fisiológicos únicos associados a elas, desde que a mensagem enviada para o córtex cerebral difira de acordo com a emoção específica. Contudo, pesquisas mais recentes levaram a algumas modificações importantes na teoria. Agora entendemos que o hipótálamo e o sistema límbico, e não o tálamo, desempenham um papel importante na experiência emocional. Essa ambiguidade possibilitou o surgimento de outra teoria das emoções, a teoria de Schachter-Singer. Essa abordagem para explicar as emoções enfatiza que identificamos a emoção que estamos experimentando quando observamos nosso ambiente e também nos comparamos com os outros. O experimento clássico de Schachter-Singer encontrou evidências para essa hipótese. No estudo, foi dito aos participantes que eles receberiam uma injeção de vitamina. Na realidade, eles receberam epinefrina, uma substância que causa respostas que comumente ocorrem durante fortes reações emocionais, como um aumento na excitação fisiológica, incluindo ritmo cardíaco e respiratório mais alto e rubor facial. Os membros de ambos os grupos foram então colocados individualmente em uma situação na qual um aliado do experimentador agia de uma das duas formas. Em uma condição, ele se mostrava irritado e hostil. Na outra condição, ele se comportou como se estivesse exuberantemente feliz. O propósito do experimento era determinar como os participantes reagiriam emocionalmente ao comportamento daquele indivíduo, quando lhes era pedido que descrevessem seu estado emocional no final do experimento. Os participantes expostos ao indivíduo irritado relatavam que se sentiam irritados, enquanto aos expostos ao indivíduo feliz relataram que se sentiam felizes. Em resumo, os resultados indicam que os participantes voltavam-se para o ambiente e o comportamento dos outros para explicar a excitação fisiológica que eles estavam experimentando. Embora pesquisas posteriormente tenham descoberto que a excitação é mais específica do que Schachter-Singer acreditava, eles estavam certos em presumir que, quando a fonte da excitação fisiológica não está clara, podemos olhar para nosso entorno a fim de determinar o que estamos experimentando. Perspectivas contemporâneas sobre a neurociência das emoções. Quando Schachter e Singer realizaram seu experimento pioneiro no início da década de 1960, as formas pelas quais eles podiam avaliar a fisiologia que acompanha a emoção eram relativamente limitadas. Entretanto, os avanços na medição do sistema nervoso e de outras partes do corpo permitiam que os pesquisadores examinassem mais detalhadamente as respostas biológicas envolvidas na emoção. Em consequência, as pesquisas contemporâneas sobre a emoção apontam para uma revisão das visões anteriores de que as respostas fisiológicas associadas às emoções são indiferenciadas. Em vez disso, são crescentes evidências de que padrões específicos de excitação biológica estão associados às emoções individuais. Por exemplo, os pesquisadores constatam que emoções específicas produzem a ativação de porções muito diferentes do cérebro. Em um estudo, os participantes que se submeteram à tomografia por emissão de pósitrons foram solicitados a relembrar eventos que os deixaram tristes, como mortes e funerais, ou eventos que os deixaram felizes, como casamento e nascimento. Os resultados dos PETs foram claros. A felicidade estava relacionada a um decréscimo na atividade em certas áreas do córtex cerebral, enquanto a tristeza estava associada a aumentos na atividade em porções particulares do córtex. Além disso, a amígdala, situada no lobo temporal do cérebro, é importante para a experiência das emoções, pois ela possibilita uma ligação entre a percepção de um estímulo que produz a emoção e a lembrança daquele estímulo posteriormente.
Por exemplo, se alguma vez fomos atacados por pitbull, a amígdala registra essa informação e nos leva a reagir com medo toda vez que vermos pitbull. Esse exemplo é uma forma de resposta de medo classicamente condicionada. Como os caminhos neurais conectam a amígdala, o córtex visual e o hipocampo, os estímulos relacionados às emoções podem ser processados e respondidos quase que instantaneamente. Essa resposta imediata ocorre tão rapidamente que o pensamento mais racional de ordem superior é que leva mais tempo, parece não estar envolvido no início. Em uma resposta mais lenta, porém mais pensativa ao estímulo que desencadeia a emoção, as informações sensoriais relacionadas à emoção são avaliadas inicialmente e depois enviadas para a amígdala. Parece que o sistema mais rápido oferece uma resposta imediata ao estímulo que evoca a emoção, enquanto o sistema mais lento ajuda a confirmar uma ameaça e prepara uma resposta mais ponderada. Compreendendo as experiências emocionais, córtex visual, amígdala, hipocampo. As conexões da amígdala permitem que ela medeie muitas das expressões autônomas de estados emocionais por meio do hipocampo e do córtex visual. Como os caminhos neurais conectam a amígdala, o córtex visual é o hipocampo que desempenha um importante papel na consolidação das lembranças. Alguns cientistas especulam que os estímulos relacionados às emoções podem ser processados e respondidos quase instantaneamente. Essa resposta imediata ocorre tão rapidamente que o pensamento mais raciocinal de ordem superior, que leva mais tempo, parece não estar envolvido no início. Em uma resposta mais lenta, porém mais pensativa ao estímulo que desencadeia a emoção, as informações sensoriais relacionadas à emoção são avaliadas inicialmente e depois enviadas para a amígdala. Entendendo as diversas perspectivas sobre a emoção, à medida que novas abordagens da emoção continuam se desenvolver, é razoável perguntar por que existem tantas teorias da emoção e, talvez mais importante, qual delas fornecem a explicação mais completa. Na verdade, apenas arranhamos a superfície, porque as teorias da emoção são tão abundantes. Em primeiro lugar, as emoções não são um fenômeno simples, mas estão intimamente interligadas a aspectos como motivação, cognição, neurociência e inúmeros ramos relacionados da psicologia. Explorando a diversidade. É interessante observar que essas 6 emoções não são peculiares apenas aos indivíduos das culturas ocidentais. Ao contrário, elas constituem as emoções básicas expressas universalmente pelos membros da raça humana, independentemente de onde os indivíduos foram criados. Estando tão isolados, os habitantes da Nova Guiné não poderiam ter aprendido com os ocidentais a reconhecer ou produzir expressões faciais similares. Em vez disso, suas habilidades similares e a maneira de responder emocionalmente parecem presentes de forma inata. Embora pudéssemos argumentar que experiências similares em ambas as culturas levaram os membros de cada uma a aprender tipos semelhantes de comportamento não verbal, isso parece improvável porque duas culturas são muito diferentes. A expressão das emoções básicas, portanto, parece universal. Por que as pessoas entre as culturas expressam emoções de forma semelhante? Uma hipótese conhecida como programa de influência facial oferece uma explicação para isso. O programa de influência facial, o qual se presume estar universalmente presente ao nascimento, é análogo a um programa de computador que é acionado quando uma emoção particular é experimentada. Quando posto um movimento, o programa ativa um conjunto de impulsos nervosos que faz o rosto exibir uma expressão apropriada. A importância das expressões faciais é ilustrada por uma noção intrigante conhecida como hipótese do feedback facial. De acordo com essa hipótese, as expressões faciais não só refletem a experiência emocional, como também ajudam a determinar como as pessoas experimentam e rotulam as emoções. Entendendo as diversas perspectivas sobre a emoção. À medida que novas abordagens das emoções continuam a desenvolver, é razoável perguntar por que existem tantas teorias da emoção e, talvez mais importante, qual delas fornecem a explicação mais completa. Na verdade, chegamos quase perto de total descoberta sobre as emoções. Há tantas teorias explanatórias quanto individuais. Em primeiro lugar, as emoções não são um fenômeno simples, mas estão intimamente interligadas a aspectos como motivação, cognição, neurociência e inúmeros ramos relacionados da psicologia. Por exemplo,
Evidências de estudo de imagem cerebral mostram que, mesmo quando as pessoas chegam a decisões supostamente racionais e não emocionais, as emoções entram em jogo. Em resumo, as emoções são fenômenos tão complexos abrangendo aspectos biológicos e cognitivos, que nenhuma teoria isolada foi capaz de explicar completamente todas as facetas da experiência emocional. Além disso, evidências contraditórias de um tipo ou outro desafiam cada abordagem, e, portanto, nenhuma teoria mostrou ser invariavelmente precisa em suas predições. Essa abundância de perspectivas sobre as emoções não é motivo para desespero ou infelicidade, medo ou outra emoção negativa. Ela simplesmente reflete o fato de que há pseudociencias. As respostas específicas às perguntas acerca da natureza das emoções também se esclarecerão.